Olá, meus queridos alunos, muito boa noite. Vamos começar então mais uma aula, ok? Nossa disciplina, Planejamento, Recrutamento e Seleção. Hoje eu mudei um pouco o tipo da aula, né? Então não é mais aquela aula gravada, né? Então hoje são os slides, ok? E vocês vão então ouvir a minha explicação simultaneamente. Tá? Eu estava postando para vocês então separado, um vídeo só com a explicação e outro vídeo com os slides, ok? Então hoje eu mudei um pouco o formato da aula. Hoje nós vamos começar a falar um pouco da análise de cargo, tá? Mais especificamente, nós vamos falar sobre as funções a serem exercidas e também os requisitos, ok? Bom, a aula de hoje, ela está dentro ainda do planejamento, tá? Do planejamento de RS, né? Recrutamento e seleção. Tá? Inclusive um componente fundamental do planejamento de recursos humanos. Bom, pelo tema aí da nossa aula, então a gente consegue visualizar que são, na verdade, dois assuntos, né? Então, primeiro a gente vai descrever as funções, né, e a descrição do cargo, tá? Feito isso, a gente vai conseguir identificar quais são os requisitos obrigatórios e quais são os requisitos desejáveis, ok? Bom, então vamos começar pela descrição do cargo, tá? Bom, então você tem que pensar, né, quando você vai fazer a descrição do cargo, quais são então as tarefas que aquela pessoa vai desempenhar, né? Qual o papel daquela pessoa dentro da organização, lá, quais são os deveres e compromissos que este cargo tem com a organização, e aí entra naquilo que eu já vinha falando para vocês, né? Então tem que estar em sintonia aí com o planejamento estratégico, tático e operacional, ok? Tem que ser uma pessoa então que vai contribuir aí com o plano de negócios da empresa. Bom, qual a dimensão da responsabilidade e o desempenho daquelas funções exige, ok? Então nós temos alguns cargos, tá? Aliás, todos são importantes, ok? Mas alguns, por exemplo, o erro ou o inadequado desempenho daquela função pode desempenhar aí resultados catastróficos para a empresa, né? Então a pessoa lá, por exemplo, a pessoa que faz a folha de pagamento, tá? Então lida com um volume alto, né, de dinheiro, ok? Então às vezes um erro ali pode então gerar uma grande prejuízo para a empresa, tá? Principalmente aí na parte de declaração de tributos, né? Então você esquece de recolher alguma coisa e daquilo surte juro e multa, né? E às vezes de valor alto. Você esquece, por exemplo, o FGTS da empresa, que costuma ser um valor alto, né? E também depende do porte. Olha lá, é um cargo de confiança. Então, já que a gente estava falando então de dinheiro, né? Às vezes a tarefa que a pessoa vai desenvolver daquele cargo é, por exemplo, uma tarefa que a pessoa vai movimentar a conta bancária da empresa, né? Então aí você já vê que não é uma coisa mais tão comum, né? Então, além da pessoa saber fazer e tudo mais, a pessoa então tem um certo nível aí de confiabilidade, a pessoa tem que ter, né? Então é isso, a descrição do cargo. O que aquela pessoa, o que aquele cargo exige, tá? O que vai ser o dia a dia daquela pessoa, o que a gente espera que aquela pessoa consiga realizar dentro da empresa, tá? Coisas que não estão ali explícitas, mas que podem surgir algum tipo de situação que a pessoa tem que estar preparada para desempenhar. Ok? Isso pode ser nível operacional, pode ser um cargo de nível mais intelectual, tá? Então, às vezes a pessoa ali é um trabalhador braçal, né? Lida então com atividade física, ok? Ou não, é mais uma pessoa da área de gerência. Então tem tudo isso. Aí depende do cargo, né, galera? Bom, depois que você traçou o que a pessoa vai fazer, né, o que a pessoa tem que desempenhar dentro daquele cargo, o nível do cargo, se é júnior, se é trainee, se é pleno, se é sênior,
né? Se é uma pessoa que vai ali, um trabalhador braçal, se é uma pessoa que vai lidar mais com raciocínio. Então, depois que você traçou isso, você vai então tentar identificar quais são os requisitos, né? O que aquela pessoa precisa ter para conseguir desempenhar aquilo que você traçou lá na descrição do cargo, tá? Olha lá, cabe ao profissional de RH identificar então quais requisitos serão exigidos, quais serão opcionais. Isso você vai analisar cada cargo, né? Então é diferente. Aí vai depender do tipo de tarefa que a pessoa vai realizar, ok? Dentro da empresa, dentro ou fora da empresa. Pode ser uma pessoa que vai trabalhar externamente. Então vamos falar primeiro dos requisitos obrigatórios, tá? Então muitos requisitos obrigatórios são estipulados por lei, são específicos para cada cargo. Por exemplo, olha lá, o nível de escolaridade, tá? Então se uma pessoa, por exemplo, um analista pelo CBO dele, né? Depois nós vamos falar sobre a CBO. Então, o analista ele tem que ser pelo menos uma pessoa que tenha uma graduação, tá? É um requisito aí que vem do próprio Ministério do Trabalho, tá? Então, a pessoa tem que ter ali uma graduação. Experiência na área depende do nível, né? Do cargo. Então, você está pedindo ali um nível já alto, né? Então a pessoa já vai entrar na empresa ali no nível sênior ou no nível pleno. Então é um analista pleno, tá? Então você pode exigir que tenha experiência na área. Agora você não vai exigir a experiência se você está contratando às vezes um estagiário ou uma pessoa, um analista júnior. Você vai então exigir que a pessoa tenha experiência, né? Aí já é mais complicado, tá? Então, se você quer experiência, você está aí já nos níveis mais acima, né, do plano de carreira. Então, é sênior ou pleno, você vai e exige, então, experiência na área. Agora, se é o nível mais básico, óbvio, você não vai exigir, ou você vai colocar isso lá no outro slide que eu vou passar para vocês, que são os requisitos desejáveis. Bom, inscrição em conselhos de classe. Isso entra um pouco nesse primeiro tópico aí, que são os estipulados por lei. Então, se você vai contratar, por exemplo, um advogado, ele além de ter lá a escolaridade, então ele tem que ser formado em direito, mas para ele exercer a advocacia, ele também tem que ter a OAB. Então, tem que ter as duas coisas. Não, você vai contratar um engenheiro, tá? Então, lá eu sou uma empresa lá do ramo da construção civil, e eu vou contratar um engenheiro civil para fiscalizar as obras aí. Então, além dele ter que ter a formação em engenharia, ele também tem que estar inscrito lá no CREA, que é o órgão de classe dele. Mesma coisa do nosso CRA, né? Conselho Regional de Administração. Ok? Então, isso também é um requisito obrigatório, lógico, se for um cargo que se encaixa aí, né? Nesse tipo de situação, onde é exigido que a pessoa esteja então inscrito no conselho de classe. A OAB inclusive faz até uma prova, né? Não é só formar. Então a própria OAB já examina se o candidato está apto ou não ao exercício da advocacia. Algumas habilidades específicas, por exemplo, a CNH. Então, você está contratando um motorista. A pessoa tem que ter CNH. Tá? Não estou contratando um motorista, mas eu estou contratando uma pessoa que vai lidar com vendas. Tá? Então, o cargo é de vendedor. Só que ele não trabalha interno. Ele não vende por telefone nem por e-mail. Ele visita os clientes. Então, ele tem que ter a CNH para ele poder ir até o cliente. Okay? Senão, ele não consegue desempenhar a função dele. Não consegue fazer as tarefas. Se ele tem que chegar até o cliente, você não vai propor que ele vá de ônibus, né? Até porque aí tem a imagem da empresa. Então, o cara tem que chegar lá de carro. Então, tem que ter a carteira de habilitação, ok? Não, a pessoa vai então exercer uma tarefa que ela vai trabalhar com planilhas. Então, se a pessoa vai trabalhar com planilhas, ela tem que saber mexer no Excel. Ou não, tem que saber mexer no Word, tá?
Ou então a empresa tem um software lá integrado, tá? Então aqui na ETEC nós temos, por exemplo, o NSA, nós temos agora o Teams. Então a pessoa tem que saber mexer com isso para poder desempenhar as tarefas dela, senão não consegue fazer. E outros que o cargo exigir, aí você tem um leque muito grande, né? Depende então de qual que vai ser o cargo. É isso que eu falei, por exemplo, no slide anterior, que cabe a você então identificar. Primeiro você analisa as tarefas, as funções lá, o nível do cargo, para você poder depois aferir o que você vai exigir que essa pessoa tenha, né? O que essa pessoa precisa obrigatoriamente ter para exercer a função. Se não tiver, não vai conseguir exercer. Bom, os outros requisitos são os requisitos desejáveis, né? Então ele indica então um diferencial. Então você tem que ter obrigatório. Se você não tiver os obrigatórios, você já está excluído do processo de recrutamento e seleção, ok? E se você tiver, além dos obrigatórios, os desejáveis, então já é um diferencial. Se a pessoa só tem o obrigatório, você tem os dois, você já está então um passo à frente daquela pessoa. Você pode estipular isso no anúncio da vaga. Olha lá, pode ser importante na escolha final do candidato. Então às vezes você está empatado lá com o outro, o recrutador está em dúvida entre um ou outro. Aí ele olha então os requisitos desejáveis que a pessoa possui. Aí são alguns exemplos, né? Local de residência, então uma pessoa que mora próxima ao trabalho. Isso é muito comum exigir isso, ou que seja desejável, por exemplo, quem mora em São Paulo. Tá? Então a pessoa às vezes demora 2, 3 horas para chegar no trabalho. Então vai lá e coloca um desejável residir próximo à região tal. Ok? Ou se a pessoa mora em outra cidade, então você pergunta para o candidato: olha, você está disposto a se assumir a vaga, vir morar aqui, né? Por exemplo, se é cargo em Barretos, vir morar aqui em Barretos? Depende, às vezes o candidato é de Ribeirão, de Rio Preto, Jaboticabal, não sei, é mais longe, não dá. Você pergunta, você tem disponibilidade de vir morar, né, mais próximo? Bom, experiência na área, nós já tínhamos falado no tópico anterior. Então ele pode ser ou desejável ou obrigatório, depende aí do nível do cargo que você está exigindo, que você está contratando, ok? Bom, habilidades complementares, né, são cursos que a pessoa não precisa ter, mas se tiver é bom, ok? Se tiver, é bom, é também um diferencial. E aí você vai listar o que é que está dentro da área do cargo, né, que você está contratando. Bom, esse já é também bem subjetivo, né? Engajamento em trabalhos voluntários de cunho social ou ambiental. Isso está muito ligado com a missão, visão e valores da empresa também, né? Se é uma empresa que tem muito engajamento social, então às vezes a pessoa vai preferir alguém que tenha já um tipo de engajamento, que tenha uma preocupação com relação a isso. Então tem empresas aí que tem ONGs que ajudam. Eu já vi empresa que tem creches, okay, que dá aí, tem trabalho aí de ajuda social aí. Então pode ser um diferencial, e vai depender da empresa, entre outros, né? Bom, esses requisitos, tanto obrigatórios como desejáveis, eles podem ser divididos e classificados em 2 tipos, tá? Hard skills e soft skills. Pode ser tanto obrigatório quanto desejáveis, aí são vocês que vão determinar, tá? De acordo com o cargo. Então vamos ver então o que são os hard skills e os soft skills. Bom, os hard skills são habilidades mais técnicas, tá? Então elas são fáceis de serem identificadas, elas são fáceis de serem medidas, mensuráveis, fáceis de serem treinadas, desenvolvidas ou adquiridas, ok? Então vamos lá para alguns exemplos. Então o nível de escolaridade ele é um hard skill, porque você pode facilmente comprovar, tá? Então o cargo exige a graduação, o nível superior, você leva lá o seu diploma,
ok? Pronto, você já comprovou o seu nível de escolaridade. Tá? Se é de ensino médio, você leva então o seu diploma do ensino médio. Exige um curso técnico, ok? Leva então o seu diploma do Centro Paula Souza depois que você terminar o curso. Tá? Então é fácil de ser aferido, de ser comprovado. Você faz isso documentalmente. Línguas estrangeiras também é uma habilidade, também é fácil de ser comprovado. Então muita gente mente no currículo, né? Põe lá que tem inglês intermediário, que compreende bem, que fala bem. E aí a hora que chega lá na parte lá da seleção, a pessoa vai testar se você realmente tem isso. Aí marca lá uma entrevista em inglês com você. E aí com um candidato. Aí o candidato chega lá, não consegue falar nada. Ou marca um teste, faz um teste escrito com o candidato. Também o candidato não consegue escrever. Então, galera, inclusive já fica a dica, muito cuidado na hora de montar currículo, porque algumas a gente pega aí no ato, né? Só de você falar lá na frente que vai ter a entrevista no idioma que você marcou, metade já desiste da vaga, né? Não aparece no dia da entrevista. Então é um hard skills. Línguas estrangeiras é um hard skills. Fala inglês, fala espanhol, fala francês, é um hard skills. Tá, professor, mas é fácil de ser aprendido isso? Você pode aprender. Você se matricula se você se matricula num curso de idiomas, que você vai na aula, você aprende, tá? Com um pouco de esforço, né, e dedicação, você aprende. Então tem algumas empresas aqui próximas a gente que são multinacionais. Então nós temos a Cutrale, ali em Colina, né, quase na divisa com Barretos. Aqui em Barretos nós temos a Uniter, que é francesa. A Cutrale, ela é brasileira, mas ela tem plantas nos Estados Unidos, se eu não me engano, em Orlando, na Flórida, né? Aliás, na Flórida. Então você treina. Então a pessoa às vezes não tem o inglês. Tá, a vaga é lá na Cutrale. Nossa, gostei muito do candidato. Olha, você está disposto a ir um mês lá para os Estados Unidos, ficar fazendo um programa de treinamento na nossa unidade? Tô, beleza, o cara volta falando inglês, né? Então aprendeu. Habilidades técnicas, né? Word, Excel. Então você pode também comprovar, você dá uma prova prática para a pessoa. Às vezes a pessoa vai ter um diploma, um certificado de algum curso que ela fez, ela anexa. Mas eu recomendo fazer as duas coisas. Então vê o certificado e dá o teste prático. A pessoa vê se realmente sabe mesmo. Então manda a pessoa montar uma planilha lá na hora, ver. Então é fácil de ser aferido. Habilidade de veículos automotores. Então você vai ver se a pessoa tem carta de habilitação. Tem a carta de habilitação? Tem. Então é uma prova que a pessoa sabe dirigir. Você pode dar um teste prático para ela também. Mas primeiro vê a carta, né? Você não vai dar um carro na mão de uma pessoa que vai bater esse veículo em algum lugar, é complicado. Teste de aptidão física. Então também é fácil ser medido e mensurável. Você faz então um teste de força. Fala lá pro sujeito, olha, tem que levantar essa caixa aqui. Então, ó, faz tantas flexões. Você vai correr tantos quilômetros. Então você consegue. Inclusive, para você entrar na polícia, a força policial, você tem que fazer, depois que você faz a prova lá do concurso público, tem o exame de aptidão física. Ele tem uma série de exercícios lá que você tem que conseguir fazer. Então é barra, okay? Então é fácil ser aferido. Então a pessoa não deu conta de fazer, então não está apta. Bom, galera, e os soft skills, hein? Bom, soft skills são habilidades mais subjetivas, mais intangíveis. Então é, na verdade, o contrário do hard, né? Olha lá, habilidade de relacionamento, habilidades interpessoais. Okay? Coloquei 2 links aí, ó, muito interessantes que vocês podem consultar. Esse vagas.com nós vamos usar muito ele nas aulas para pegar de exemplo. Tá? É um site específico para recrutamento e seleção. Tá? Então tem anúncios aí de vagas de emprego e eles, vez ou outra, eles publicam também uns artigos. Tá? Esse link é de um artigo que vai falar sobre soft skills. E o link de baixo também da revista Abril, né, da editora Abril, que fala também sobre a matéria de hoje.
Bom, então soft skills são difíceis de medir, de mensurar, de avaliar. Então, geralmente são coisas que a pessoa não vai aparecer lá com um diploma daquilo. Então é difícil comprovação, identificação, mas difícil de treinar. Por quê? Porque são habilidades pessoais, né, comportamentais, de relacionamento interpessoal. Tá bem? Então é mais difícil de você treinar do que a hard. A hard você faz um curso, um treinamento prático e pronto, você adquire aquilo. Então as soft são mais difíceis de serem adquiridas. Então vamos lá para alguns exemplos das softs. Né? Eu acho que os exemplos é até mais fácil você entender do que o conceito. Então olha lá, habilidade de comunicação é um exemplo de soft skill. A habilidade de liderança. Então a pessoa às vezes é ótima para fazer o serviço, mas na hora ali de lidar com a equipe, olha, trabalha em equipe, ética no trabalho. A pessoa sabe fazer o operacional, mas na hora de ser um líder, né, de ocupar um cargo de gestão, a pessoa às vezes não tem tantas habilidades assim. Então, ética no trabalho, ética também, como que você vai comprovar ética? Tem um diploma, olha, essa pessoa está diplomada, é uma pessoa ética. Difícil de medir, isso aí você vai identificar no dia a dia, muitas vezes, da pessoa. Olha lá, proativo. Tá? Então a pessoa vê que precisa fazer alguma coisa, já levanta e faz. Tá? Isso é proatividade. Tem aquelas pessoas que só fazem o que a gente manda. Então, se, por exemplo, se eu não falar a pessoa fazer nada, ela vai ficar o dia inteiro parada ali, estático. Tá? Então, proatividade é uma habilidade. Empatia. Empatia é a habilidade de você se colocar na situação do outro. Né? Lógico que isso é um conceito subjetivo. Você entender o próximo, né? Você tem aí a capacidade de empatia, de se colocar no lugar daquela pessoa e ver a situação aos olhos dela, né? Poder compreender melhor a situação. Tomada de decisão, solução de problemas também são exemplos soft skills difíceis de ser mensurado, difíceis de adquirir. Então, às vezes a pessoa tem um tipo de situação que ela precisa tomar uma iniciativa, uma decisão, precisa de uma coisa que aconteceu na hora. E a pessoa gela, né? Fica ali paralisada, não consegue tomar ali uma solução para o problema, não consegue tomar uma decisão, a pessoa fica ali empacada, né? Então não consegue pensar, não consegue ali de momento resolver aquela situação. Então isso também é difícil de ser treinado e é difícil de ser comprovado. Né? São coisas que não tem diploma disso. Olha, paciência e autocontrole também são exemplos de soft skills. Então, de repente, a vaga aí é para um call center, né? São cargos de elevado estresse. Você sabe que a pessoa que vai ligar lá são pessoas que já estão revoltadas com algum problema, que quer resolver aquele problema. Então, são cargos de estresse. Então, a pessoa precisa ter aí um nível de paciência, um nível de autocontrole para atender esses clientes que ligam lá especificamente para reclamar de alguma situação, ok? Não, a pessoa por exemplo, esquentada, a hora que você vê já chutou o balde, entendeu? Então, isso já é um exemplo de soft skills. Como é que você treina a paciência? Paciência, ter autocontrole. É difícil, né, de treinar isso. A liderança também é dificílimo de treinar. Bom, e aí vem a pergunta, né? Hard ou soft skills? Você opta entre um ou outro. Então vai depender muito do cargo, cabe a empresa e o RH escolher entre os dois. E o que você está disposto a treinar se for necessário. Então o Excel, você paga lá um curso de Excel para a pessoa, ou você procura alguém dentro da empresa que possa dar esse treinamento para a pessoa aprende a mexer no Excel. Mas e a liderança, por exemplo, como que você vai treinar isso? Se é um cargo de liderança, a pessoa já tem que ter a liderança. Algumas pessoas questionam até se é realmente treinável, né? Tem uma vertente da administração aí, dos psicólogos, que questionam. Se é treinável, você consegue treinar uma pessoa para ser um líder, né? Ou que a pessoa tem que ser um líder nato, né? Já nasceu com aquela habilidade, ou adquiriu ao longo do tempo. Então tem uma discussão também em cima disso. E aí, de novo, você vai analisar o cargo. Se é um cargo muito operacional, que não exige tanto,
lógico que vai trabalhar com outras pessoas, né? Então tem que ter habilidade de relacionamento, no mínimo para a pessoa ali não entrar em conflito, né? Não vai querer caçar briga no serviço. Bom, ali tem uma coisa importante, olha. Então esse estudo que a gente está fazendo aqui das habilidades hard e soft não é só para a área de RS. Então você vai fazer às vezes uma promoção interna da equipe. Então cuidado com esse negócio. Cuidado. Então você tem lá um gestor, tá? O gestor sai ou é remanejado, acontece alguma coisa, que o gestor ele cai fora. Aí tem aquela pessoa da equipe que trabalha lá já há tantos anos na empresa, que é uma pessoa muito querida, uma pessoa muito benquista, uma pessoa que sempre foi muito bem no serviço que faz. Aí você resolve então, olha fulano, apareceu uma oportunidade para você, então vamos agora, você vai ser agora o líder dessa equipe aqui, o chefe, o gerente, ou sei lá, tá? Mas aí você não verifica se a pessoa tem os soft skills. Você sabe que ele é ótimo no hard. Então ele está ali há séculos, faz muito bem o trabalho dele, mas aí ele vai mudar de serviço. Ele vai passar a exercer um cargo aí de liderança, de gerência, de gestão de pessoas. E aí às vezes ele não é tão bom assim e você acaba estragando o funcionário. E você entra, popularmente se diz, não mata sem cachorro, né? Você não consegue, então, lidar com essa situação. Às vezes você vai ter que desligar o funcionário, entendeu? Ou despender aí um grande tempo aí para você tentar treinar isso e desenvolver nele essa habilidade. Às vezes dá certo. A pessoa está ali no cargo operacional, você promove, a pessoa tem os soft skills necessários e consegue, então, exercer a liderança. Bom, galera, então é isso. Eu espero que tenham entendido, tá? Um exemplo bobo do soft skills é, por exemplo, quando você está conhecendo alguém, né? Então deu match lá no Tinder, você está analisando até então hard skills. Então você viu a foto da pessoa, tal, você perguntou, ei, você trabalha, né? Você estuda, trabalha com tal coisa, estuda com tal coisa. Ah, onde você mora? Eu moro em tal lugar, tal. Agora o soft você vai analisar mesmo quando começar o namoro, né? Aí você começa a namorar e você vai ver que o cara às vezes é ciumento, ou não, às vezes ele é compreensível. Então aí você vai reconhecer a pessoa realmente no dia a dia, né? Depois a gente lá na parte de seleção, nós vamos ver algumas coisas, alguns tipos de procedimento que ajudam a tentar identificar. Então é lá, testes de personalidade, testes psicológicos, aí provavelmente vai ter uma psicóloga na empresa para te ajudar. Então dinâmicas em grupo, né? Você vai tentar analisar aí o comportamento do candidato, ok? Mas isso já mais para o fim do nosso curso. Bom, galera, por hora então é isso, ok? Agradeço a atenção de vocês. Estou sempre disponível para tirar dúvidas, tá? Do que precisar. E então, até logo. Um abração para todo mundo.